De regresso ao Projeto Empresa, mostramos agora o que andam a fazer as empresas em Portugal e lá fora. Alberto da Ponte está de saída da presidência executiva da Sociedade Central de Cervejas, mas sabe que a estratégia que escolheu vai continuar. Até porque foi Alberto da Ponte que levou a Sagres a destronar a Superboc na liderança do mercado depois de ter estado 20 anos em segundo lugar. Apesar de não poder falar dos resultados de 2011, até que o acionista Heineken publique os números, o administrador delegado da Central de Cervejas admitiu que o ano passado foi de queda no mercado nacional. A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas manteve a cota que tinha o ano passado, isso já sabemos, ou seja, manteve a sua liderança. Decresceu no mercado interno, subiu substancialmente a exportação, de modo que em termos de volumes vendido, o volume ficou exatamente igual ao do ano passado. Um ano que foi muito duro para a indústria cervejeira, que decresceu entre 7% e 8%. Mas o retrato negro do ano passado não desmotiva Alberto da Ponte em relação aos desafios deste ano. O nosso plano é muito simples, admitimos um decréscimo para o mercado nacional, programamos para o mercado nacional neste decréscimo e procuramos crescer no mercado de exportação, dinamizando a procura das nossas marcas no mercado de exportação. As exportações pesam já 20% da faturação da empresa produtora da cerveja Sagres, um número que está longe dos 40% que as vendas fora de Portugal representam para a Unicer, principal concorrente da Central de Cervejas. Só em Angola, a empresa ainda liderada por Alberto da Ponte viu as vendas crescerem 100% em 2011, um mercado onde a Central de Cervejas está há vários anos a negociar a construção de uma fábrica, uma intenção que se mantém mesmo depois da Heineken ter comprado a 100% a cervejeira portuguesa. Outra das intenções da empresa é começar a produzir cerveja Sagres numa das 8 fábricas que a Heineken tem no Brasil, um projeto até 2013. O mesmo timing que Alberto da Ponte considera ser o ideal para ampliar a fábrica da Via Longa, que já não tem capacidade para engarrafar toda a produção de cerveja da empresa. Mas este será um projeto para mais tarde. Agora a prioridade está no corte de custos. Depois de ter conseguido poupar 14 milhões em 2010 e de ter cortado 5 milhões de euros no ano passado, Alberto da Ponte não garante que a empresa não avance com despedimentos este ano. Sobre o futuro, nós não podemos... uma coisa que eu não posso dizer neste momento é se vamos ter que reduzir ou não os nossos efetivos. Alberto da Ponte diz que vai adotar a política Gaspar, ou seja, poupar onde devemos poupar. Sobre as escolhas deste governo, o gestor aponta erros para a indústria de alimentação e bebidas. Para Alberto da Ponte, o IVA da restauração a 23% é um desses erros. O outro é a discussão de meia hora extra de trabalho, quando a descida da taxa social única seria muito mais eficaz. A Unicer vai fechar a unidade de produção de cervejas em Santarém em março de 2013. A decisão vem na sequência de um processo de reorganização industrial, no âmbito do qual serão investidos 80 milhões de euros. O encerramento vai afetar 133 trabalhadores. A Logoplast pondera transferir o departamento financeiro para Londres devido às dificuldades de obtenção de crédito em Portugal. Alexandre Relvas, CEO da empresa, justificou a medida com a necessidade de financiamento internacional para continuar a crescer. A CP contratou a Deloitte para despedir funcionários. O objetivo é que seja a consultora a delinear o plano de rescisões que a CP vai ter de levar a cabo para reduzir custos operacionais. No ano passado, a empresa ferroviária dispensou 200 trabalhadores. 611 milhões de dólares. É este o valor do lucro da Alcoa no conjunto dos 4 trimestres de 2011 e que ficou muito acima dos 254 milhões registados em 2010. As ações da produtora de alumínio encerraram o ano a valer 55 cêntimos de dólar.
Durante todo o exercício de 2011, a Alcoa faturou 24.951 milhões de dólares, mais 18% que os cerca de 21.100 do ano anterior. Mas apesar do bom resultado anual, o quarto trimestre foi negativo para a maior produtora de alumínio dos Estados Unidos. Os últimos 3 meses representaram um prejuízo líquido de 191 milhões de dólares. A empresa justifica as perdas com os encargos de reestruturação provocados pelo corte de capacidade de fundição, resultante do alto custo. Só este fator representa 151 milhões no prejuízo trimestral da Alcoa. Quanto a 2012, a empresa quer reduzir a fundição em 531 mil toneladas, cerca de 12% da capacidade atual. O objetivo é melhorar a competitividade. A empresa de alumínios quer também reduzir o custo das matérias-primas e tomar medidas que se adequem à procura interna e às condições do mercado. A Novartis vai despedir quase 2.000 pessoas nos Estados Unidos. Na base da decisão da farmacêutica suíça está a expiração da patente de um medicamento para a pressão arterial e a reorganização do negócio em território norte-americano. Com esta operação, a Novartis estima poupar cerca de 356 milhões de euros em 2013. A Samsung e a LG foram multadas pela prática de cartel. A Samsung vai ter de pagar quase 18 milhões de euros e a LG 11,7 milhões. A Comissão de Comércio Justo da Coreia do Sul deu como provada a concertação de preços entre as duas tecnológicas para os principais produtos. As empresas terão mantido reuniões secretas entre 2008 e 2009. A Vestas, maior fabricante mundial de turbinas eólicas, vai cortar 10% dos postos de trabalho e encerrar uma das 26 fábricas. O objetivo da empresa dinamarquesa é cortar os custos em 150 milhões de euros. Tempo para o consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro. Num ano marcado pelo aumento dos impostos e por medidas de austeridade, as microempresas poderão receber uma boa notícia. Olá, Diogo. Vai ser um ano difícil para as empresas, mas poderão ser aprovadas normas favoráveis às microempresas. Bom, não há dúvidas que o ano será difícil para a generalidade das empresas e que há muita preocupação entre os empresários por causa da crise económica, a redução do consumo, o crescimento negativo do país. Mas relativamente às microempresas, poderão existir boas notícias, nomeadamente em sede de IVA, e poderemos vir a assistir agora durante o ano ao lançamento das bases para uma medida que há muito vem sido reclamada, em particular pelas pequenas e médias empresas. E que tipo de medida em concreto? Bom, em concreto está aqui em causa uma mudança, uma criação de um regime de caixa do IVA exatamente para essas microempresas. E qual é o regime atual e o que é que pode mudar? Bom, atualmente funciona um regime único para a generalidade das empresas, embora existam também alguns regimes excepcionais para alguns setores de atividade. Mas, em suma, aquilo que acontece é que uma empresa, quando emite a fatura ao seu cliente, a partir desse momento fica obrigada a entregar ao Estado o IVA que está liquidado nessa fatura, independentemente do momento em que receber o dinheiro do cliente. Ora, quer isto dizer que muitas empresas, em particular aquelas mais pequenas, vão ter que adiantar dinheiro ao Estado, dinheiro que ainda não receberam dos seus clientes. Ora, numa situação de crise é natural que isto cause uma pressão de tesouraria enorme e que muitas empresas que, embora viáveis, possam estar em situações de terem que fechar as portas. Portanto, na atual conjuntura é uma exigência muito difícil de cumprir para muitas empresas. É muito difícil de cumprir por várias ordens de razões. Pensemos no seguinte: em primeiro lugar, a crise económica faz com que os clientes das empresas demorem mais tempo a pagar, ou seja, é necessário que as empresas tenham mais músculo financeiro para aguentar o momento em que têm que entregar o IVA ao Estado e o momento em que o vão receber dos clientes. Em segundo lugar, temos também um problema de aumento da incobrabilidade, ou seja, há mais clientes que pura e simplesmente não pagam por situações de falência ou mesmo por situações conjunturais. E para ir recuperar o IVA que já foi entregue ao Estado, existe uma série de procedimentos que por vezes são morosos. Em terceiro lugar, muitas vezes estes efeitos negativos eram solucionados através de operações de cobertura de créança e tesouraria. Ora, nós sabemos que o acesso ao mercado, o acesso a capitais alheios está muito mais dificultado. Portanto, é natural
que numa situação de crise, por causa destes 3 factores, se torna ainda mais difícil manter este regime. O que é que o Governo propõe em concreto para solucionar esses problemas? Bom, em concreto prevê-se então este regime do IVA de caixa, procurando sintetizar o que é que está aqui em causa e para percebermos qual é a diferença face ao regime normal, pensemos numa empresa que, em vez de ir entregar ao Estado o IVA quando emite a fatura, ou com referência ao momento em que emite a fatura, passa a entregar o IVA apenas quando efetivamente receber do seu contribuinte, ou seja, deixa de existir esta antecipação de dinheiro ao Estado, mas apenas um trajeto normal, que é a empresa recebe do seu cliente e vai entregar ao Estado sem qualquer necessidade de recurso a financiamento alheio. Parece um procedimento bastante simples. Porquê é que não foi implementado até agora? Bom, existem várias razões que justificam ainda não ter sido implementado este mecanismo de caixa. A primeira das razões que é apontada é, naturalmente, numa situação complicada como aquela que estamos, naturalmente que a implementação deste regime vai reduzir a receita tributária, porque aquelas faturas cujo IVA, em princípio, seria logo pago, o IVA só será pago depois. Portanto, há, num primeiro momento, uma redução de receita tributária que desaconselhará, talvez, a implementação deste regime para já. A segunda crítica que é apontada a este regime de caixa é a dificuldade em conseguir controlar, ou seja, poderá dar lugar a maior fraude e evasão fiscal. Porque nós conseguimos olhar para uma empresa, verificar as faturas que foram emitidas e verificar se o valor do IVA nas faturas emitidas é coincidente com o valor do IVA que foi entregue. Mas a partir do momento em que o IVA apenas é devido com o recebimento, ora, é mais difícil controlar quando é que existe o recebimento e é mais fácil ocultar esse recebimento. Portanto, é de prever que esse regime de caixa seja acompanhado por medidas que visem evitar a fuga fiscal. Essas e outras, sem dúvida. A menção a este regime de caixa consta do Orçamento de Estado para 2012, mas apenas de uma forma muito ténue, como autorizando o Governo a começar a iniciar estudos nesse sentido e para avaliar efetivamente se faz sentido avançarmos para o regime de caixa, se faz, em que moldes é que fará sentido, portanto, ainda haverá um horizonte um pouco distante para esse regime ser implementado. E por isso também ainda não conhecermos todas as medidas, o modo como será implementado. Sabemos que será aplicável às microempresas, sabemos também, e isso é uma questão importante, que é as empresas que só entregarem ao Estado o IVA quando receberem dos seus clientes, também só vão poder deduzir o IVA que suportam quando pagarem aos seus fornecedores. Portanto, é uma das consequências óbvias, mas será natural que este regime traga muitas e outras alterações, muitas e outras obrigações específicas para estes contribuintes, como, por exemplo, a obrigatoriedade de emissão de recibo, a obrigatoriedade de menção do IVA, algumas obrigações de comunicação com a administração fiscal. São medidas que provavelmente teremos oportunidade daqui a uns tempos de analisar mais em detalhe quando forem conhecidas. Vamos ficar então à espera das novidades. Muito obrigada, Diogo. Até para a semana. Até para a semana. E antes de terminarmos, saiba como se faz. A refeição servida durante o voo é preparada quase 24 horas antes da hora de ouvirmos o barulho dos talheres no avião. Só assim é que é possível fornecer 320 voos diários da TAP. No total, e considerando a época de inverno, a Catering Por serve entre 17 e 20 mil refeições diárias da classe económica e 1.500 na classe executiva só para a Companhia Nacional. Para que os pratos quentes ou as sanduíches sejam preparados com a menor antecedência possível em relação ao dia e à hora do voo, chegam diariamente a este armazém cerca de 60 a 70 remessas de fornecedores. Nesta zona, existe uma arca frigorífica para cada tipo de alimento: legumes frescos, carne, peixe e laticínios. Depois, à medida que vão sendo precisos, os alimentos vão para o piso da produção. Este é o coração da fábrica que faz as refeições da TAP. Trabalham aqui 700 trabalhadores, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É aqui que a carne e o peixe são temperados e cortados no tamanho ideal para serem servidos. Depois são colocados numa arca frigorífica que tem ligação direta à cozinha.
todos os ingredientes são pesados depois de arranjados. É que a margem de erro é de 2 gramas para cima ou para baixo do peso ideal, dependendo do ingrediente. No total, cada passageiro da classe económica da TAP tem à disposição cerca de 700 a 800 gramas. Na executiva, os passageiros têm direito a 1 quilo de comida. Na cozinha quente, como a empresa chama, são confeccionados os alimentos. Tudo em grandes dimensões. Só no ano passado foram cozinhados quase 53 mil quilos de cebolas. Assim que os alimentos estiverem no ponto, são retirados dos tachos ou grelhadores e colocados numa arca de refrigeração. Por questões de segurança alimentar, os pratos cozinhados têm de passar dos 60 para os 10 graus em apenas 2 horas. Só quando está completamente fria é que a comida pode ser dividida em doses individuais nas caixas de alumínio. Entretanto, na sala da pastelaria, estão a ser feitos croissants para os pequenos almoços servidos pela TAP. Aqui fazem-se entre 1.500 e 2.500 croissants por dia, dependendo do programa de produção diário. Na cozinha fria começa a ver-se os primeiros tapetes rolantes. Num lado da sala ficam as bacadas onde são empratadas as refeições frias da classe executiva. Do outro vê-se as sanduíches servidas na classe económica. A empresa recebe pão 6 vezes por dia para ser o mais fresco possível. Na linha de montagem, uma trabalhadora abre o pão e coloca o primeiro condimento. Depois pousa na passadeira rolante e a segunda continua a adicionar ingredientes. E assim sucessivamente. Um processo que demora apenas alguns segundos. Depois, as sanduíches são embaladas individualmente e seguem para a zona de composição dos tabuleiros. Aqui são postos no tabuleiro a salada, a sobremesa, os talheres e o pão ao sanduíche. Quando o tabuleiro já tem todos os elementos frios, é colocado no trolley que vai para o avião, já com todas as instruções do voo a que se destina. No ar são os comissários de bordo que aquecem as refeições no forno que existe no avião. Um forno especial que tem apenas vapor e ar quente. Aqui produz-se 10% a mais do que o número de lugares vendidos na véspera do voo, até porque a TAP pode vender bilhetes até à hora do embarque. No caso das refeições executivas, são empratadas numa mesa por uma única trabalhadora. Por instruções do chefe executivo Vítor Sobral, a TAP tem 4 opções de pratos quentes em executiva e 2 na classe económica. Mas há ingredientes proibidos a bordo de um avião, como carne crua, ovos frescos, ervas e rebentos que não sejam fervidos ou queijos que não tenham leite pasteurizado. Depois de cheios, os trolleys são fechados e selados para garantir que ninguém mexe nas refeições até que os comissários de bordo as sirvam aos passageiros. Depois, os carrinhos entram para a sala de refrigeração. Aqui é colocado gelo seco para garantir que a comida se conserva fresca até entrar no avião. Só 5 horas antes do voo é que a quantidade de refeições que vai embarcar fica totalmente definida. Depois é carregar os caminhões da Catering Por e levar as refeições para voos mais altos. É o ponto final neste Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projeto.empresa@económico.pt. Voltamos para a semana. Até lá, já sabe, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.